especialidade a história da filosofia, né? Já que foi através da história da filosofia que nós escolhemos como critério para avançar no conteúdo, né? A gente preferiu o conteúdo histórico porque eu creio que didaticamente é mais fácil para o aluno compreender, para ele localizar cada filósofo, cada conjunto de ideias ao seu período histórico específico. E quando você entende o contexto histórico da época em que o filósofo viveu, você tem facilidade de compreender as suas ideias. E aí o que nós estamos fazendo? Nós estamos entrando na modernidade. Há pelo menos umas 3 ou 4 aulas a gente está entrando na modernidade e nós vimos apenas um prisma do início do pensamento moderno, que foi o prisma político, né? Nós vimos que o Renascimento ele é um período histórico de transição entre a tradição e a modernidade, e o pensador que nós estudamos do Renascimento foi Nicolau Maquiavel, que abriu a filosofia para a política. A gente aproveitou e já trabalhou 3 autores modernos que, por influência da política moderna de Maquiavel, tiveram suas ideias aqui explicitadas nas aulas. Só que o que acontece? Nós vimos que uma das características do Renascimento é categorizar o conhecimento, trazendo a noção de especialidade para o intelectual. Então, agora você tem um intelectual especialista em determinado assunto em detrimento de outros assuntos. Então, o primeiro assunto que nós buscamos entender foi a questão da política. Hoje nós não vamos falar da política. Hoje nós vamos falar do conhecimento, ou da produção do conhecimento, ou do conhecimento científico. Então, se o assunto lá na antiguidade foi a metafísica, na Idade Média foi a religião, depois falamos de política, hoje nós vamos dar mais destaque à ciência. A ciência. Por quê? Porque o período moderno é um período profundamente científico. E não tem como você desgrudar a filosofia da ciência na modernidade, né? Ao mesmo tempo que na antiguidade grega a filosofia está atrelada à metafísica, na Idade Média a filosofia está atrelada à religião, na modernidade a filosofia está atrelada à ciência. À ciência. E é justamente por isso que hoje a nossa aula vai ter 2 frentes, vai ter 2 momentos, né? Que obviamente se relacionam. Nós vamos primeiro estudar, tentar entender o que foi a revolução científica que ocorreu no início da modernidade e que praticamente contribuiu com o surgimento da modernidade, para depois a gente já fazer uma introdução ao considerado primeiro filósofo da modernidade, que é o filósofo francês René Descartes. René Descartes. Então, se nós entramos na modernidade em aulas passadas pelo viés da política, hoje nós vamos entrar na modernidade pelo viés da ciência, da filosofia do conhecimento. Percebe? Já que ciência, em última análise, significa conhecimento. A gente vai tentar entender aqui como é que o conhecimento é produzido pela visão dos modernos, né? Pela visão da revolução científica. Tá claro? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, ou melhor dizendo, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a modernidade é um período antropocêntrico. Antropocêntrico. Antropos, homem, cêntrico, centro. Então, o homem está no centro de tudo. Então, é óbvio que a modernidade representa um efeito dessa revolução que se inicia no Renascimento, né? Porque o homem agora está no centro de tudo. E por que eu digo que o Renascimento foi um momento de revolução? Só para a gente relembrar aulas anteriores, para ninguém ficar perdido, tá? Se tiver chato, tá? Porque às vezes é realmente chato filosofia, mas, cara, a gente tem que fazer isso e voltar toda hora para a gente compreender e não sobrar mais dúvidas. O aluno que está acompanhando as aulas desde o começo do curso, cara, prestando muita atenção, ele não vai errar essas questões do Enem nem a pau, nem a pau. Tem que sempre estar lembrando essas coisas. Então, por que o período do Renascimento representou uma revolução? Porque o período do Renascimento é um período de transição. Pode falar, Paulo Vitor? Pode falar. Paulo Vitor me chamou a atenção aqui para alguma coisa. Posso, Paulo Vitor? A gente vai trabalhar 2 coisas, sem problema. A gente vai trabalhar a revolução científica, que aconteceu no final do Renascimento e no início da modernidade. Vamos fazer a introdução ao primeiro filósofo da modernidade, que é René Descartes.
René Descartes, né? Filósofo e matemático francês. Entendeu? A gente está fazendo de novo, Paulo Vitor, a transição do Renascimento para a modernidade, só que agora não na política. A gente está fazendo agora na teoria do conhecimento, na ciência. Entendeu, Paulo Vitor? Me pegou aí? Ah, então tá jóia. Obrigado, cara. Valeu. Tranquilo. Estou voltando aqui ao nosso raciocínio, né? Quando você olha o Renascimento como um período de transição, você tem que falar que também foi um período de revolução. Toda transição é uma revolução, uma mudança mais radical. Né? Então, o que acontece? Presta atenção, eu repito isso sempre em algumas aulas, de tempos em tempos, que o aluno não pode perder isso de vista de maneira alguma. Tá? Quando você olha para a antiguidade grega, o que está no centro é a natureza. Então, o filósofo grego é aquele que usa a razão e ele passivamente contempla a natureza e deixa que a natureza revele sua verdade. Então, ele vai descobrir uma ordem na natureza e vai se ordenar de acordo com a ordem da natureza. Isso é o característico do pensamento grego antigo. Quando você vai para a Idade Média, o movimento se mantém um pouco, mas há uma pequena mudança. Graças à revelação religiosa de Cristo, né, de Jesus, sendo o próprio Verbo encarnado que diz, eu sou a verdade agora não está apenas na natureza, mas está em Deus que criou a natureza. Então sai a natureza do centro e quem ganha o papel de destaque é Deus. Então, o que os filósofos medievais vão fazer? Eles vão também de maneira passiva, ou seja, passivamente, eles vão usar o raciocínio para meditar sobre Deus, para contemplar Deus. E aí a ordem que eles perceberem de Deus, eles vão ordenar a sua vida. Então eles vão obedecer à ordem divina para ordenar a sua própria vida. Né? E por que o período do Renascimento é um período de transição e de revolução? É porque quando você olha para a modernidade, a coisa muda de figura. Pela primeira vez na história do pensamento, não é algo de fora que vai ordenar o homem. Porque agora não é nem mais a natureza e nem Deus que tem um papel de destaque no centro de tudo, é o homem. O que o homem descobriu na modernidade? O homem agora ele tem força o bastante para não obedecer passivamente à ordem da natureza e de Deus. Agora o homem pode ativamente ordenar as coisas. Percebem a questão? Então é um movimento aí revolucionário, de mudança radical, cara. O homem agora não espera passivamente que a natureza ou Deus lhe ordene. Agora é ele que ativamente vai ordenar a realidade. O homem agora tem mais força para ordenar a realidade. Por uma série de fatores ele ganhou essa força. Fatores esses que nós vamos discutir alguns na aula de hoje. Mas o essencial para você compreender nesse início de aula é isso. Há uma mudança de paradigma. Há uma mudança na relação entre o homem e a realidade. O homem agora não entende passivamente a realidade para perceber uma ordem na realidade e ele se ordenar a partir dessa ordem. Não, não. Agora o homem ativamente vai modificar a natureza, vai modificar a realidade e produzir o conhecimento daí. Daí. O homem agora é elemento ativo na ordenação de tudo. Percebem a questão? Então, de cara, já dá para perceber o seguinte, olha. O filósofo da antiguidade, ele produziu o conhecimento sendo ordenado pela metafísica, pela compreensão que ele tinha da realidade. O filósofo na Idade Média, ele passa a ser ordenado por Deus. Ele medita questões sobre Deus e Deus devolve a ele uma ordenação, uma ordem, que ele obedece. Agora não, cara. É típico da ciência uma espécie de atividade do homem. O homem cientista moderno é aquele que ativamente vai mexer com a realidade para compreendê-la melhor. Percebe a questão? Então, olha só. É necessário para compreender a aula de hoje essa questão da passividade e da atividade no conhecimento. O homem muito mais percebe as coisas e ordena a sua vida em cima dessa percepção na antiguidade e agora na modernidade ele faz diferente. Ó. Ele vai mexendo com a natureza e vai ordenando a natureza, vai ordenando a realidade. Ele não espera mais passivamente a ordem nem de Deus e nem da realidade. Ele mesmo se coloca no centro. Por isso que a modernidade é um período antropocêntrico. Porque o homem é ativo. Percebem isso?
E aí, olha que interessante. O saber que vai dominar essa atividade do homem moderno é a ciência. É a ciência. Porque olha que coisa genial, cara. A maior revolução que aconteceu no final do Renascimento para abrir as portas para a modernidade foi a revolução científica. Então vai ser a ciência que vai ordenar o discurso filosófico. Olha que coisa fantástica. Então, nós temos aqui uma outra diferença entre a modernidade e os períodos anteriores. Olha. O que ordena a filosofia na antiguidade grega é a metafísica. O que ordena a filosofia na Idade Média é a religião. E o que vai ordenar a filosofia na modernidade é a ciência. Porque, ó, o homem ser ativo para modificar a natureza e tentar descobrir as verdades da natureza, essa atividade do homem é sempre científica. A ciência é o saber mais ativo que existe. Percebem o que eu estou dizendo? Estão percebendo a relação que eu estou fazendo? Isso tudo vai estar na nossa folhinha que eu vou publicar. Então, na tradição, há uma certa passividade do homem frente à realidade. O homem olha para a natureza na Grécia Antiga e se espanta. Cara, a natureza é muito grande. Eu olho para frente aqui, cara, e tem mais coisa para além do que o meu olho alcança. Eu olho para o céu e tem mais coisa do que o meu olho alcança. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar meditando sobre a realidade e tentando perceber dela uma ordem. E aquilo que eu não perceber, que está para além do meu olho, eu vou tentar criar teorias para tentar explicar essas coisas. Então percebe que é uma relação sempre de passividade. A natureza e Deus vai dizendo para o homem as verdades. Isso é uma característica dos gregos e dos medievais. Percebe a questão? Agora, olha só, a ciência não faz isso, cara. A ciência é diferente. A ciência não espera passivamente a realidade lhe mostrar a verdade. O que um cientista faz? O cientista ele começa a fazer uma série de testes, de experimentos, de experiências sobre a realidade, e o cientista começa a espremer a realidade para ver o que vai sair dali. E isso que vai sair dali é o conhecimento verdadeiro da ciência. Percebe a diferença? Cara, isso aqui é uma dica ímpar. É fazer essa relação entre passividade e atividade e conhecimento tradicional e conhecimento moderno. Percebe a questão? Há uma diferença aqui entre o que é conhecimento para a tradição, antiguidade e Idade Média, e o que é conhecimento para a modernidade. Há uma relação entre a passividade na busca pelo conhecimento e a metafísica e a religião, e uma relação entre a atividade intelectual de espremer a natureza com o conhecimento científico. Percebe a questão? Onde é que o cientista trabalha? O cientista trabalha contemplando a natureza a olho nu? Não. O cientista trabalha trazendo alguns aspectos da natureza para o laboratório. Percebe? Ele quer espremer a natureza para entendê-la cada vez melhor. Então há um processo muito mais ativo na modernidade do que em épocas anteriores. Ó. Vocês estão entendendo, galera? Então perceba que não tem como fugir. Estudar a filosofia moderna é estudar a filosofia da ciência. É estudar a filosofia da ciência. Entende a questão? Olha, ciência para épocas anteriores se misturava com filosofia e com religião. Agora não, cara. Agora é a ciência que puxa o bonde na modernidade. E os outros saberes que vão acompanhando ou não. Entenderam a jogada? É isso que a gente tem que ter em mente para início da aula. Isso aqui é uma introdução da aula. Então, qual a primeira coisa que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que compreender que revolução foi essa que fez a ciência tomar a frente de tudo e que fez o homem se tornar mais ativo no conhecimento. Agora, o conhecimento depende muito mais de como o homem modela e modifica a realidade ao seu redor do que antigamente. Percebe a questão? Então, é dessa forma que a coisa funciona. Então, vamos à Revolução Científica. Até aqui está todo mundo entendendo? Respondam com sim, por favor. Tá claro?
Obrigado, Vitor. Desculpa ser chato pedir o sim de vocês, é porque eu repito, cara, sem o olhar do aluno a gente fica perdidão, assim. Então vamos à Revolução Científica. Olha só, o que foi a Revolução Científica? Cara, vai cair isso no Enem, velho. Que não seja filosofia, mas cai em história ou cai em sociologia. O que é Revolução Científica? Revolução é mudança radical. E científica tem a ver com ciência. Então foi uma revolução que quebrou uma série de paradigmas, de visões de mundo tradicionais, para criar novas visões. Isso é uma revolução que veio através da ciência. A Revolução Científica, ela durou mais ou menos um século e meio. Um século e meio. Ali mais ou menos do período de 1543, estou colando aqui, que eu não sei data, tá? A 1687. Daí cento e poucos anos. Em cento e poucos anos, ou seja, um século e meio mais ou menos, aconteceu a chamada Revolução Científica. Tá? Por que eu citei esses anos em específico? 1543 e 1687. Porque em 1543 foi publicada uma obra que começou esse processo de revolução científica. Uma obra de Nicolau Copérnico, chamado Da Revolução. Da Revolução. Tá? E o ano de 1687 marca o lançamento de uma outra obra. Uma obra de Isaac Newton. Essa obra eu li, que são os princípios matemáticos, princípios naturais da filosofia matemática. É isso mesmo. Princípios Naturais da Filosofia Matemática, que é um livraço, onde o Newton vai apresentar todos os princípios de sua ciência. Esses dois livros marcam o início e o fim da Revolução Científica. Então, nesse ínterim de um século e meio, 3 grandes cientistas se destacam. Obviamente, o Copérnico, o Newton e aqui no meio Galileu Galilei. Então, prestem atenção. Os autores da dita Revolução Científica são Nicolau Copérnico, Galileu Galilei e Isaac Newton. Esses são os 3 grandes autores da Revolução Científica. Ao mesmo tempo que esses 3 autores iam escrevendo as suas obras em um século e meio, do lado de cá ia acontecendo também a construção das obras dos filósofos, dos primeiros filósofos que abrem a modernidade. E são eles dois, ó. René Descartes e Francis Bacon. René Descartes e Francis Bacon. E aí, olha que coisa interessante. Tanto a Revolução Científica quanto a Revolução Filosófica vão acontecer de maneira paralela e elas não vão se contradizer, muito pelo contrário. Uma vai justificar a outra. Uma vai justificar a outra. Então, a ciência, por uma série de razões que eu já vou explicar, ela vai crescer no quesito do conhecimento, vai tomando a frente no conhecimento, tomando a frente da religião, tomando a frente da própria filosofia, e através dessa revolução provocada pela ciência, a partir do livro de Nicolau Copérnico, a filosofia vai acompanhando essa revolução e vai seguindo a ciência. Estão percebendo o movimento da modernidade? É por isso que a modernidade é profundamente científica. É profundamente científica. Percebe a questão? Olha, dá para fazer um paralelo com a Idade Média. Você tem Cristo, que diz a verdade, o movimento religioso vai crescendo, e o que resta a filosofia? Acompanhar a religião. Só que agora, na modernidade, ao invés de ser a religião, é a ciência. Estão percebendo isso aí? Então é isso aí que está acontecendo no início da modernidade. Mas o que esses 3 cientistas provocaram de tão revolucionário, cara? O que eles provocaram de tão revolucionário? Primeira contribuição do Nicolau Copérnico, tá? Qual é a contribuição, a grande contribuição da ciência de Nicolau Copérnico? Pode falar de novos autores? Posso. Nicolau Copérnico, Galileu Galilei e Isaac Newton. São os 3 maiores cientistas da Revolução Científica. Tem outros aí no meio, tá? Kepler e outros mais, que eu não estou destacando, só estou dando destaque para esses 3. Ok? E os autores da Revolução Filosófica são René Descartes e Francis Bacon, que nós vamos estudar também nessa aula e nas outras aulas. Tá joia? Então vamos lá. Como foi que esses 3 grandes cientistas contribuíram com a Revolução Científica?
Cara, comecemos primeiro por Nicolau Copérnico. O que ele fez? O Nicolau Copérnico criou uma teoria científica que vai ter como finalidade modificar, olha isso, hein? Modificar o sistema cosmológico do universo. O que isso significa? O Nicolau Copérnico, ele vai embasar numa teoria científica uma nova visão do homem sobre o universo. Uma nova visão do homem sobre a ordenação do universo. Então, como é que podemos explicar isso de maneira resumida? É o seguinte: a visão tradicional do universo, ou seja, a visão da antiguidade e da Idade Média do universo, obedecia um sistema ordenado que nós chamamos na ciência de geocentrismo. Então, os tradicionais olhavam para o sistema do universo e enxergavam uma espécie de geocentrismo, principalmente na Idade Média, por influência da Sagrada Escritura. O que vai dizer o geocentrismo? Geo significa espaço terrestre. O geocentrismo vai dizer que o planeta Terra é um planeta fixo e imóvel no centro do universo, que a partir do qual os outros planetas e astros giram em torno. Então você tem um sistema com o planeta Terra no centro fixo e o Sol, a Lua e os outros planetas giram em torno da Terra. Então tudo está centralizado na Terra. Tudo está centralizado na Terra. Esse é o sistema geocêntrico. E você tem, por outro lado, formalizado agora em teoria, por Nicolau Copérnico, o sistema heliocêntrico. O que diz o sistema heliocêntrico? Diz que o Sol é o astro imóvel no centro de tudo e que a Terra, a Lua e os outros planetas giram em torno do Sol. Perceberam a questão? Esse é o sistema heliocêntrico proposto por Nicolau Copérnico. Isso provocou uma revolução no conhecimento, que vai romper com os limites da ciência e vai cair nas outras áreas do conhecimento. O que isso vai contribuir para a filosofia, que é o que nos interessa? Prestem atenção nisso daqui, isso aqui é muito importante. O filósofo é aquele que usa a razão para entender a realidade. Para entender a realidade. No sistema geocêntrico, no sistema tradicional, o planeta Terra, que está no centro de tudo, está simbolizando o quê? A natureza. A realidade que o filósofo quer conhecer. E o conhecimento ele é produzido por uma luz que ilumina a realidade. Então o sujeito humano ele é simbolizado pelo Sol, que usa a razão para iluminar a realidade e perceber a realidade. Então no sistema tradicional geocêntrico, aquilo que nós queremos conhecer, que é a realidade, que está representado pelo planeta Terra, está no centro de tudo. Então, olha, a natureza está no centro de tudo. E o homem é o Sol que gira em torno e tenta observar todos os pontos para que essa natureza revele para ele a verdade. Percebe a questão? Então, a natureza no centro de tudo. Deus que criou a Terra no centro de tudo. Agora, quando a gente olha para o sistema heliocêntrico, que é o sistema moderno, ocasionado pela revolução operada por Nicolau Copérnico, a gente vai trazer os mesmos símbolos. Ó. O Sol representa o sujeito, o filósofo. Agora, olha só, é o homem filósofo que está no centro de tudo. E a Terra gira em torno. Então, olha só que interessante. É o homem filósofo que vai construir as suas verdades sobre o Sol. O homem agora é o ator principal do conhecimento. Vocês estão percebendo? Então, perceba que se antes a natureza estava no centro, como diziam os gregos, agora é o homem que está no centro. Então, essa revolução operada por Nicolau Copérnico, com o advento do heliocentrismo, simboliza dentro da filosofia a centralização no homem. Já vou adiantar para vocês, o que os filósofos modernos vão dizer? Eles vão dizer o seguinte, olha, agora é o homem que produz o conhecimento sobre as coisas. É o homem que ativamente produz o conhecimento sobre a realidade. Percebe a questão? Então, qual é a grande contribuição do Nicolau Copérnico? A grande contribuição do Nicolau Copérnico é a mudança de visão de mundo.
Nós enxergamos agora o cosmos de uma maneira diferente. É o Sol que está no centro de tudo. Então, para efeito de Enem, para efeito de resolução das questões, a revolução científica tem o seu primeiro pilar com Nicolau Copérnico, que é a mudança de ordenação do universo. A transformação do geocentrismo para o heliocentrismo. Quando o geocentrismo perde força e começa a ganhar força o heliocentrismo, nós temos ali um primeiro aspecto da revolução científica. Ó, o homem nunca mais vai conhecer a realidade da mesma maneira depois disso. Tá claro? Então nós estamos estruturando aqui a revolução científica em 3 pilares. E o primeiro pilar é o Nicolau Copérnico. Isso daí, Vitor Lima. O homem está representando o Sol, isso no aspecto filosófico. O homem está representando o Sol e o planeta Terra, a natureza. Que é, o homem quer conhecer a Terra, quer conhecer a realidade. Percebe? Então, se antes a natureza está no centro de tudo, como diziam os gregos, agora é o homem que está no centro de tudo. Entendeu, Vitor Lima? É daí que vão vir as correntes modernas, como, por exemplo, o iluminismo. Vem desse sol que irradia. Entende? Mas, olha, não se liguem muito nesse aspecto simbólico. Só estou explicando isso para vocês compreenderem melhor a aula. Mas em termos de Enem, em termos de resolução de questão, o que alterou, o pilar da revolução científica é esse, Nicolau Copérnico, o primeiro pilar. Antes era geocentrismo, agora é heliocentrismo. Isso vai influenciar todas as áreas do saber. Ok? Segundo pilar. Galileu Galilei, cara. Galileu Galilei. O que o Galileu Galilei vai fazer? O Galileu Galilei viveu na mesma época da questão da utilização da luneta. Da luneta. Presta atenção, isso aqui é muito importante. O que é a luneta? A luneta é um instrumento científico. Então, perceba o seguinte. Agora o conhecimento do homem tem um auxílio, cara, que é um instrumento científico. Então, Galileu Galilei vai olhar para o céu com a luneta. Então, presta atenção. O que caracteriza um instrumento científico? O que caracteriza um instrumento científico? O instrumento científico é um artifício criado pelo homem que vai prolongar o alcance dos sentidos humanos. Agora o homem pode enxergar para além da sua visão com o auxílio de um instrumento científico. Mais tarde você vai ter um microscópio que vai fazer a mesma coisa, só que para o plano micro. A luneta para o plano macro, o microscópio para o plano micro. Então, olha só que interessante. Faz parte também da revolução científica o auxílio dos instrumentos científicos que aumentam o alcance da inteligência humana, o alcance dos sentidos humanos. Então, agora a inteligência humana e os sentidos humanos vão receber uma ajuda, que é a ajuda dos instrumentos científicos. Percebe a questão? Olha que coisa fantástica. Então, o Galileu Galilei vai olhar para o macro com a luneta e vai dizer, caramba, eu posso observar mais coisas do que os homens antes de mim observavam. Outro detalhe que ele vai perceber, ele vai olhar para a realidade também ao seu redor e vai tentar entendê-la cada vez melhor usando a matemática. É uma outra contribuição de Galileu Galilei. Ele vai dizer o seguinte, olha, a natureza é um livro aberto de matemática. Então, o homem só pode aceitar como verdadeiro aquilo que pode ser calculado pela matemática. Galileu Galilei vai observar a natureza com funcionamento matemático, que pode ser percebido e entendido pelo homem através da matemática e da geometria. Então, olha que legal. Agora, só vai ser considerado conhecimento aquilo que é observado pelo instrumento científico e é calculado pela matemática e pela geometria. Essa é a contribuição do Galileu Galilei. Porra, isso é uma revolução danada. É o segundo pilar da revolução científica. Primeiro pilar, mudou a estrutura do universo. Segundo pilar, agora eu tenho o auxílio dos instrumentos científicos para observar melhor as coisas. E agora, olha que interessante, eu posso comprovar se é verdadeiro ou falso pela matemática. A matemática entra de vez na ciência. Ó, antes a matemática era apenas um aspecto da ciência.
Agora não, cara. A matemática é o ator principal da ciência. Tudo é verificado matematicamente. Tudo é contabilizado. Tudo é entendido pelo raciocínio lógico. Então, aumentou os nossos 5 sentidos e aumentou a nossa razão. Aumentaram os nossos 5 sentidos pelos instrumentos científicos e aumentou a nossa razão pela matemática como atora principal, atriz principal da ciência. Vocês estão entendendo? Essa é a contribuição de Galileu Galilei. Olha que legal, olha que legal. Como é que o homem grego antigo, enxergava para além da sua visão? Através da metafísica. Ele pensava que tinha uma estrutura imaterial por trás da natureza, sustentando a natureza, e ele raciocinava sobre isso. E através da metafísica, ou seja, para aquilo que está para além do físico, ele construía suas teorias. Então, a maneira do grego antigo enxergar além é a metafísica. Como é que o homem medieval enxergava além? O homem medieval enxergava além com a fé, lembram? A fé é uma vitamina à razão, que faz a razão enxergar melhor. Agora chegamos à modernidade. Como é que o homem enxerga para além da visão? Com os instrumentos científicos. Os instrumentos científicos e a matemática vão fazer o homem enxergar para além daquilo que ele percebe de cara. Agora, existe uma coisa entre o homem e a realidade. Essa coisa é o instrumento científico. Vocês estão entendendo? Agora, preste atenção. Preste atenção. É óbvio que com esses 2 pilares da revolução científica, ó, Copérnico e Galileu Galilei, é óbvio que o homem, aos poucos, ele vai fazendo o quê? Caramba, eu estou entendendo a realidade melhor, estou enxergando melhor com os instrumentos científicos. Estou enxergando melhor a organização das coisas. É óbvio que vai ter um movimento aí natural na modernidade. O que o homem vai começar a fazer? Caramba, eu achava que o que aumentava a minha visão era metafísica. Piada. Como Aristóteles era ingênuo. Ah, eu achava que o que aumentava a minha razão, minha inteligência era a fé. Piada. Como Santo Tomás de Aquino era ingênuo? O que aumenta o poder da minha inteligência é o instrumento científico, que me faz enxergar melhor de fato. Há o risco que a metafísica seja uma criação boba. Há o risco de que a fé esteja me enganando. Agora, com o instrumento científico eu estou enxergando, cara. Não tem como eu estar sendo enganado. Eu estou vendo o negócio. Então, aos poucos, o que vai acontecer? Questões como alma, como Deus, vai perdendo força. Porque, cara, o instrumento científico não alcança a alma e nem Deus. Então, essas coisas que o instrumento científico não capta e que a matemática não verifica, vão sendo tirados de lado, vão sendo jogados fora. E aí a filosofia e a ciência, aos poucos, vai ficando apenas com aquilo que é material. Apenas com aquilo que pode ser verificado com os instrumentos e com a matemática. Vocês estão percebendo o movimento da revolução científica? Olha. A materialização das coisas. Percebe, Milena? Isso aí. Esse é um movimento que a revolução científica está provocando. Então, olha só. A revolução científica agora já tem 2 pilares. Eu já olhei para o alto e já enxerguei a organização geral do universo. E já olhei para frente e para o alto com o auxílio do instrumento científico e com a matemática e já consigo perceber que o instrumento científico e a matemática são vitais na pesquisa científica. Então, já tenho 2 pilares da revolução. Falta um terceiro. Falta um terceiro pilar. Está faltando um cientista para fazer o acabamento geral, cara. Mostrar, olha, ciência é isso. Então está faltando um cientista para dar uma visão geral de mundo, uma visão integrada do mundo, cara. Em cima das bases construídas por Copérnico e Galileu. Esse terceiro cientista é o Newton, Isaac Newton. Ser Isaac Newton. O Isaac Newton vai escrever um livro fantástico. É muito bom você tentar raciocinar a realidade pelo livro dele, né? Chamado Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Princípios Matemáticos da Filosofia Natural.
Esse livro é fantástico porque, olha o que o Newton vai fazer. Qual é a contribuição do Newton para a revolução científica? O Newton vai criar uma cosmovisão completa e integrada da realidade inteira em cima de princípios que ele conseguiu concluir a partir das contribuições de Copérnico e de Galileu. Então ele vai sintetizar uma visão de mundo científica. E a ciência nunca mais vai ser a mesma. Então é nesse livro que o Newton vai explicar o que é o movimento. O Newton vai explicar como as coisas se transformam. O Newton vai explicar os princípios básicos que vão guiar todas as ciências depois dele. Então o Newton vai formular ali uma cosmovisão completa, que se pretende ser completa da realidade. Então o mesmo trabalho que o Aristóteles e o Santo Tomás de Aquino fizeram na Antiguidade e na Idade Média, o Newton está fazendo na modernidade. Só que qual é a diferença entre os três? Simples. O Aristóteles usava e abusava da metafísica. O Santo Tomás de Aquino usava e abusava da fé. O Newton não pode usar nenhuma coisa e nem outra. Ele só pode usar aquilo que ele percebeu com a matemática e com os instrumentos científicos. Entendeu? Então, na hora dele explicar o movimento das coisas, ele não pode cair na tese do motor imóvel. Ele não pode cair na tese que existe um Deus pessoal que movimenta a realidade através dos milagres. Isso não entra. Porque milagre, Deus, alma, não pode ser verificado com instrumento científico. E muito menos calculado pela matemática. Vocês entenderam a questão? Ó, isso é uma revolução científica completa. Copérnico, Galileu e Newton. Mudança da ordem do universo, atualização dos instrumentos científicos e da matemática, e uma síntese de qual deve ser a visão de mundo científica, com Newton. Perceberam a questão? Olha, a filosofia moderna que vai surgir no meio disso tudo vai acompanhar essa visão. A Milena pergunta, professor, mas considerando que todos eles eram cristãos, o que os motivou para buscar explicações científicas? Milena, na cabeça deles, uma coisa não anula a outra, Milena. Eles vão dizer o seguinte, olha, eu tenho fé, cara, em Deus, mas ó, fé é um assunto da religião, não é mais do conhecimento. Não é mais do conhecimento. Metafísica é legal para você buscar uma verdade ou outra na filosofia, mas, cara, não pode ser estrutura do conhecimento. Porque algumas coisas que a metafísica e a religião falam não podem ser verificadas com os instrumentos científicos e nem calculados pela matemática. Olha que doideira, Milena. Olha que doideira. O Newton fala de Deus. Só que é muito doido. Quando você está lendo a obra do Newton, cara, façam isso, leiam. É uma obra facílima de entender. Escrevia bem. Quando Deus aparece na obra de Newton, nos princípios matemáticos da filosofia natural, quando Deus aparece muito mais como um tapa-buraco de coisas que ele não conseguiu explicar. Entende? Deus não é o ator principal da teoria dele. Mas Deus é um ator principal da teoria de São Tomás de Aquino, por exemplo. Essa é a diferença, Milena. Entendeu? Um exercício bom para você fazer, Milena, muito legal de fazer, é comparar a visão de mundo de Aristóteles e de Santo Tomás de Aquino, baseado nas aulas que nós fizemos, é você pegar a visão de mundo do Aristóteles e São Tomás de Aquino e ler o Newton. E ler o Newton. Você fala assim, eu vou tentar interpretar Newton com Aristóteles e com Santo Tomás de Aquino. Você percebe na hora a diferença brutal entre as obras. Entendeu? Quando o Newton vai definir o que é movimento, você vai ver que o movimento não tem nada a ver com aquilo que Aristóteles achava que era movimento. Entendeu? É bem legal. Perceba então que a ciência, o que ela está fazendo? Ela está reduzindo a complexidade do mundo a entrar apenas, a passar pela peneira apenas aquilo que pode ser verificado pela matemática e pelos instrumentos científicos. O restante das coisas que não podem ser verificadas com essas coisas não entra mais no conhecimento. Não entra mais na ciência e nem vai entrar na filosofia. E quando entrar na filosofia, vai entrar apenas como aspectos sem serem importantes, aspectos acidentais apenas. Entendeu a revolução que aconteceu, cara? Foi uma revolução.
Você tem que ter isso em mente para compreender os filósofos que nós vamos trabalhar agora. Entenderam? Quer ver? Vou dar um exemplo, tá? Vou pegar aqui um exemplo para vocês entenderem o que é ciência. O que é ciência moderna. E qual a diferença da ciência moderna para a ciência tradicional. Vou pegar aqui um exemplo atual. Pandemia, cara. Pô, arrebentou com a nossa vida, né, cara? Pô, caramba, a vida está toda travacada e para cuidar da vida humana, os homens estão em quarentena. Uma pandemia. Um aluno poderia perguntar o seguinte, pô, professor, mas espera aí. Eu não entendo algumas notícias que saem da pandemia. Estou dando um exemplo. Por exemplo, direto a gente lê assim, olha, vacinas estão sendo desenvolvidas para a cura do Covid. Todo mundo já leu isso. Olha, quando a gente lê vacinas estão sendo desenvolvidas, esse sendo aí traz um gerúndio. Quer dizer que elas estão no processo de desenvolvimento. O que isso significa numa linguagem científica moderna? Significa dizer o seguinte, prestem muita atenção, que isso aqui é muito importante, muito importante. Significa dizer que os testes que estão sendo feitos para algumas hipotéticas vacinas que já foram criadas, esses testes não terminaram. Enquanto todos os instrumentos científicos não fazerem todas as verificações sobre aquilo, sobre aquela hipotética vacina, aquilo não vai ser considerado uma vacina aplicável. Percebe? Ó, quando apareceu aí nas mídias o tratamento pela cloroquina, hidroxicloroquina, né? Falou assim, pô, tem cientista que fala que funciona, tem cientista que fala que não funciona. Então, olha, enquanto não tiver consenso científico, enquanto todos os instrumentos científicos não verificarem esse medicamento, o uso desse medicamento vai ser temerário, vai ser arriscado. Percebe como a ciência moderna funciona? O instrumento científico é ele que vai verificar, é ele que vai alcançar o hipotético funcionamento daquela substância. Agora, olha que legal. Imaginem a mesma pandemia na tradição, na Antiguidade Grega e na Idade Média. O que os médicos iriam fazer? Eles iriam aplicando essas substâncias e iam arriscando pela tentativa e pelo erro. Por quê? Porque eles não têm instrumentos científicos de verificação. Estão entendendo a questão? Olha como é que a ciência que puxa o bonde de tudo. Puxa o bonde da política, da ética, da moral, da própria filosofia, etc. O mundo de hoje é guiado pela ciência moderna. Por esse modelo de verificação e consenso científico pelos testes, pela instrumentação científica. Entende a questão? O cientista ele não olha passivamente para a natureza, ele pega a natureza e enfia dentro do laboratório, vai fazendo testes com os instrumentos. São os instrumentos agora que vão nos dizer o que é verdadeiro e o que não é. Isso veio da onde? Veio da revolução provocada por esses três grandes cientistas. Entendeu? Se perder isso que eu estou explicando de foco, não entende os filósofos modernos, cara. Não vai rolar. Não vai rolar. Entenderam a questão? Então, olha que maneiro. Diferenças claras entre as épocas. Um filósofo medieval ou antigo, um filósofo tradicional, ele vai olhar para a natureza, para a realidade, vai tentar entender, vai esperar a realidade revelar para ele. Então, ele sozinho desenvolve suas teorias. Um filósofo moderno, ele precisa do reconhecimento da comunidade. O cientista moderno, ele precisa do reconhecimento da comunidade. Ele vai ter que lançar uma hipótese, só que para a hipótese dele virar teoria científica, tem que passar por vários testes. E quem vai fazer esses testes? Os instrumentos e a matemática. Vai ter que ser comprovado matematicamente e através da visualização e observação dos instrumentos científicos. Aquilo que escapa da matemática e dos instrumentos científicos vão ser coisas consideradas como falsas pela ciência moderna. Entendeu? Ó, o embate moral, ético, político que acontece nos dias de hoje. Abre ou não abre o comércio? Abre ou não abre a igreja? Um cientista moderno vai dizer, porra, abrir a igreja tem que ser a última coisa a ser aberta. Um religioso vai dizer, não, tem que ser a primeira coisa a ser aberta. O cientista moderno ele tem que falar mesmo, para que abrir igreja? Vai arriscar aumentar o risco de vida.
Deus, fé, ó, isso não entra na verificação do instrumento. O laboratório não percebe essas coisas. Tá claro? Então, olha só, terminamos aqui a aula sobre Revolução Científica. A gente fazer uma introdução a Descartes, que vai ser o primeiro filósofo que vamos continuar na próxima aula. Então, diante disso, eu pergunto, por favor, respondam com sim. Todo mundo entendeu a Revolução Científica? Todo mundo entendeu a diferença entre a filosofia moderna e a filosofia da tradição? Por favor, respondem. Obrigado, Milena. Então, tá tudo certo, né? Então, nós vamos entrar agora em Descartes. Vamos lá, então. Valeu, obrigado, Vitor, Yara, obrigado a todo mundo. Isso aí. Então, vamos agora fazer uma introdução a Descartes. Prestem muita atenção. O que vai acontecer? Na medida em que a revolução científica está acontecendo, é óbvio que essa mudança ela não é de uma hora para outra. Quando uma revolução acontece, ela olha para o futuro e tenta se desgarrar do passado. Esse é um processo natural da revolução. Então imagina a galera que está vivendo o momento da revolução, que viveu dentro desse século e meio. As pessoas estão birutas, elas falam, caraca, e agora? Toda a minha crença religiosa está indo por água abaixo, mas ao mesmo tempo eu tenho fé, tenho a visão dos gregos, tenho essa visão científica moderna. Caraca, eu estou perdido. Então todo o processo revolucionário é um processo de confusão, onde você tem um embate entre várias explicações sobre as coisas. As explicações antigas, as explicações atuais e as explicações que vislumbram o futuro. Tudo misturado de uma vezada só. O Descartes está vivendo nesse meio, cara, no meio da confusão. O Descartes está vivendo no meio da confusão. Então, o que o Descartes vai fazer como um bom filósofo faz? Né? Perceba que a questão aqui não é se você concorda ou discorda do filósofo. Isso é besteira. Você entendeu o que é o filósofo. Concordar e discordar é só depois. O que, como um bom filósofo, o René Descartes vai fazer? O René Descartes vai tentar ordenar isso tudo. Ó, o aspecto do homem moderno. Pegar lá uma desordem e ordenar. O homem tradicional olha a ordem do mundo, contempla a ordem e deixa aquela ordem ordenar a sua vida. A ordem vem de fora para dentro. Vem da natureza para o homem ou de Deus para o homem. O homem moderno não. O homem moderno é um homem no centro de tudo. Então é ele que quer ordenar a bagunça. Então o René Descartes se viu no meio de uma bagunça. Olha que doideira. O René Descartes teve uma formação religiosa. Cara, ele teve toda a sua formação intelectual em escola de jesuítas, cara. Escola cristã católica. Ele tem uma visão católica muito forte nele. Mas, ao mesmo tempo, ele está vivendo a revolução científica. Ele faz parte de uma elite intelectual que tem acesso a essa revolução na hora que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, ele é um grande matemático. E, além disso tudo, dizem alguns biógrafos de René Descartes que ele também se envolveu com uma ordem gnóstica da Rosa de Santa Cruz. Se eu não me engano, esse é o nome da ordem, Ordem de Santa Cruz. No qual ele também teve visões gnósticas do mundo. Então ele tinha visão religiosa, visão gnóstica, visão científica, visão matemática. Então a própria vida do Descartes é uma confusão. Você imagina, o cara vivendo um momento de confusão histórica e, ao mesmo tempo, ele mesmo, no auge da sua intelectualidade, vivendo uma confusão de visões de mundo. Então o que ele fala com ele mesmo? Cara, tem que dar um jeito nisso, tem que ordenar isso daqui. E aí René Descartes teve uma ideia fantástica. Uma ideia fantástica. Ele vai dizer o seguinte, cara, qual é o único saber que eu conheço que é exato, ordenado e que me leva sempre à verdade sem nunca errar? Aí ele pensa daqui, pensa de lá e conclui. A matemática. A matemática e a geometria são saberes exatos, são ciências exatas. Por isso que a gente chama matemática e geometria de ciências exatas. Por que exatos? Porque tudo que flui lá dentro tem uma lógica própria, e é uma lógica que funciona. Que funciona. Então, qual foi a ideia de René Descartes? Presta atenção. O René Descartes vai dizer o seguinte, toda vez que eu leio a filosofia de Aristóteles, eu acho um errinho ou outro. Que a ciência moderna mostrou que Aristóteles estava errado.
Toda vez que eu leio lá a obra de Santo Tomás de Aquino, pô, tem coisa ali que Santo Tomás de Aquino fala, mas, cara, não dá para você verificar, porque escapa dos instrumentos científicos. Não tem erro também São Tomás de Aquino. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou produzir uma filosofia tão exata, mas tão exata que não contenha erros. Eu vou organizar essa bagunça toda. Então, René Descartes vai criar uma nova corrente filosófica que tem como objetivo organizar o conhecimento humano. Que tem como objetivo produzir um conhecimento exato e verdadeiro que não pode ser colocado em dúvida de algum modo. E o René Descartes cria essa corrente filosófica. E essa corrente filosófica tem um nome. É chamada de racionalismo. Racionalismo. Então preste atenção aqui. É nítido que vocês vão enfrentar provas de vestibular no qual o termo racionalismo cartesiano vai aparecer. Tudo que recebe o sobrenome de cartesiano quer dizer que foi criado por Descartes. René Descartes, né? Se escreve René Descartes, né? Na pronúncia francesa, René Descartes. Tudo que recebe o nome de cartesiano é que foi criado por ele. Então ele criou uma corrente filosófica chamada de racionalismo, que ficou reconhecido na história como racionalismo cartesiano. Percebe a questão? Então a corrente filosófica que inaugura a filosofia moderna é o racionalismo, criado por René Descartes. Percebe? Então o que o Descartes está querendo fazer? Ele quer organizar o conhecimento humano, organizar o saber humano, através dessa nova corrente filosófica que ele está criando, chamada de racionalismo cartesiano. Percebe? Quais são as características desse racionalismo cartesiano? A primeira característica é essa, tem a finalidade de ordenar e organizar o saber humano. Segunda característica, como o próprio nome já diz, racionalismo tem a ver com raciocínio. Então, o que Descartes está dizendo? Ele está dizendo que a única fonte do conhecimento verdadeiro tem que ser o raciocínio lógico do ser humano. Então, o que é racionalismo? Racionalismo é a corrente filosófica que utiliza o raciocínio lógico, a razão humana, como única e exclusiva fonte do conhecimento verdadeiro. Vocês estão entendendo? Ó? O mesmo raciocínio lógico que é usado pelo ser humano na exatidão matemática vai ser usado dentro dessa nova filosofia criada por René Descartes. Então, o raciocínio lógico do ser humano é a única e exclusiva fonte do conhecimento humano. Percebe? Ó, aquilo que vem da imaginação, vem da fé, vem dos cinco sentidos, ó, tudo isso causa dúvida. A única coisa que é confiável exclusivamente é o raciocínio lógico do ser humano. Por que Descartes chegou a essa conclusão? Porque, cara, na matemática o negócio funciona, cara. Matemática não tem erro. Qual é a única aula que vocês têm no DAC que não cabe a opinião de aluno? Matemática, bicho. Não dá pra você falar, da minha opinião, que eu discordo um pouco que 2 mais 2 seja 4. Mas não rola isso. Por quê? Porque o raciocínio lógico é uma fonte única e exclusiva do conhecimento verdadeiro, de exatidão. Então, Descartes, quando ele diz que a razão lógica, o raciocínio lógico é a única e exclusiva fonte do conhecimento verdadeiro, então ele está pegando a exatidão da matemática e enfiando dentro da filosofia. Entende a jogada? Então ele está matematizando a filosofia. O que ele está fazendo? Ele está formulando em filosofia aquilo que já tinha sido percebido pela Revolução Científica. Aquilo que contemporaneamente estava sendo percebido por Galileu Galilei e mais tarde por Newton. Que a matemática traz a verdade. Então, qual vai ser o papel de René Descartes? Além de organizar o conhecimento humano e dar primazia ao conhecimento científico-matemático, ele também está dizendo o seguinte, olha, cara, não dá mais para a gente ficar imaginando as coisas. Vamos agora passar a peneira da matemática no conhecimento. Só vamos aceitar como verdadeiro aquilo que é comprovado pelo raciocínio
lógico do ser humano. Aquele mesmo raciocínio que nós usamos na matemática e na geometria. Então, René Descartes está limitando a filosofia à matemática. Está limitando a filosofia ao raciocínio lógico. Aquele conhecimento que é trazido por uma outra ferramenta que não seja o raciocínio lógico, o Descartes não vai considerar como conhecimento filosófico. Só vai aceitar como conhecimento filosófico aquilo que é causado e produzido pelo raciocínio lógico. Tá dando para entender? Então, o que Descartes está fazendo, cara? Ele está colocando o raciocínio lógico do homem no centro de tudo. Ó, modernidade. É o raciocínio lógico do homem, a única e exclusiva fonte do conhecimento. Então, é o homem que está no centro de tudo. A verdade não vem de Deus, a verdade não vem da natureza, cara. A verdade é produzida pelo raciocínio lógico do ser humano. É óbvio que a frase de Descartes vai ficar icônica. Ó. Penso, logo existo. Eu existo porque eu penso, porque eu raciocino, logicamente. Eu não existo porque Deus me criou ou porque a natureza me explica. Eu existo porque eu raciocino. O que René Descartes está fazendo? Está colocando o homem, com o seu raciocínio lógico, no centro de tudo. Tá claro isso? Então, olha lá, vamos lá. 2 características do racionalismo criado por Descartes. Primeiro, ordenar o conhecimento humano. Segundo, o raciocínio lógico é a única e exclusiva fonte do conhecimento. Ok? Terceira característica. Se o raciocínio lógico do ser humano é a única e exclusiva fonte do conhecimento, para os desavisados, isso pode ocasionar um problema, uma confusão. Porque alguém poderia dizer o seguinte, mas professor, peraí, o Descartes quer organizar a bagunça, mas parece que ele está criando mais bagunça. Cara, se é o meu raciocínio lógico que produz o conhecimento verdadeiro, que é a única fonte do conhecimento verdadeiro, o que impede de eu raciocinar uma coisa e outro ser humano raciocinar outra? Então, ó, a gente está tentando raciocinar sobre o mesmo objeto. Só que as conclusões que eu chego com o meu raciocínio são diferentes da dele. Porra, causou confusão do mesmo jeito. Aliás, até aumentou a confusão. Como é que Descartes explica isso? Aí Descartes responde. Ele vai dizer o seguinte, olha, o racionalismo defende um terceiro princípio. O racionalismo defende um terceiro princípio. Que princípio é esse? Olha que interessante. O René Descartes vai defender que a estrutura da razão humana é a mesma em todos os seres humanos. Olha o que ele está dizendo, hein? Todo ser humano já nasce com a capacidade de raciocinar logicamente as coisas da mesma maneira. Por quê? Porque a estrutura racional lógica de todos os seres humanos é sempre a mesma. E aí ele vai dizer o seguinte, ó, a estrutura racional de cada ser humano, que é sempre a mesma em todos os seres humanos, essa estrutura ela é montada por algumas ideias básicas que já nascem conosco, que René Descartes vai chamar de ideias inatas. O que são ideias inatas? São ideias que já nascem na estrutura do raciocínio lógico do ser humano. Então, olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que todo ser humano já nasce com a capacidade de perceber a identidade, de saber somar, de saber dividir, de saber diminuir, de saber multiplicar. Todas as operações básicas do raciocínio lógico do ser humano já nascem com o homem. Já nascem com o homem. Então não vai ter confusão nenhuma. Quando duas pessoas emitirem opiniões diferentes sobre um objeto, quer dizer que uma das duas ou as duas não está raciocinando direito. Não está raciocinando por essas ideias inatas que já nascem com eles. Eles estão imaginando, estão usando a fé, estão criando coisas, mas não estão usando o raciocínio lógico. Porque se estivessem usando, eles chegariam às mesmas conclusões. É por isso que a ciência confia tanto na matemática, cara. Porque o René Descartes deu a justificativa filosófica para isso. É por isso que tem que ter um consenso científico antes da ciência dar o aval.
Porque tem que passar pelo crivo do raciocínio lógico dos cientistas. Vocês estão entendendo? Então, o que o Descartes está fazendo até agora? Ele está justificando o poder da ciência através da filosofia racionalista, através do racionalismo. É por isso que o cientista moderno adora falar assim, pô, isso daí é fé, cara, isso daí é pseudo-conhecimento. Só acredito na ciência, só acredito no raciocínio. É por isso que na aula de física de vocês, você tem que fazer cálculo pra caramba. Tudo é matemático. Isso é uma influência da revolução científica assinada pela filosofia de René Descartes. Percebe? Então agora, olha, nós temos 3 características do racionalismo de Descartes. Está buscando organizar o conhecimento humano, está dizendo que o raciocínio lógico é a única e exclusiva fonte do conhecimento verdadeiro. E terceiro, está dizendo que a estrutura racional dos seres humanos é sempre a mesma. E ela é constituída de ideias inatas, que já nascem conosco. Entenderam? Quarta característica. Se a estrutura do raciocínio lógico de todo ser humano é a mesma, e os homens já nascem com ideias básicas, ideias inatas, que são sempre as mesmas, então tudo que o homem for deduzir, buscando construir um conhecimento verdadeiro, tudo que ele for deduzir, ele vai deduzir dessas ideias inatas. Então todo o conhecimento que vai ser produzido a partir daí, sempre vai ser produzido a partir dessas ideias inatas que já nascem com o ser humano. Então, as deduções nunca vão entrar em contradição com esses princípios básicos do raciocínio humano, com essas ideias inatas. Nunca. Percebe? Então, o método do racionalismo é um método dedutivo. Dedutivo. Por quê? Porque todo o conhecimento verdadeiro que nós produzimos no racionalismo é um conhecimento verdadeiro deduzido de ideias que já nascem conosco. Entendeu a jogada? Então, a quarta característica é que o racionalismo produz verdades através da dedução. Da dedução. Dedução a partir de ideias inatas mais básicas. Tá claro isso aí? Quinta característica. As verdades que nós vamos produzir destas deduções são sempre verdades universais. Universais. Por que universais? Porque vão ser sempre as mesmas verdades para todos os seres humanos, em todos os tempos e em todos os lugares. Então vão ser sempre verdades universais. Ó. Entenderam isso aí? Então, olha, por que tudo que a matemática fala é universal? Porque tudo é deduzido a partir dessas ideias inatas que constituem a estrutura do nosso raciocínio lógico. Então, tudo já nasce conosco. A gente só vai deduzindo coisas novas a partir dessas ideias básicas. Entendeu? É legal vocês averiguarem isso, que é por isso que, geralmente, um gênio da matemática ele já desperta essa genialidade cedo. É muito legal perceber isso, porque todas as ideias já estão na nossa cabeça, as ideias inatas. Então, onde entra a habilidade de um matemático, de um gênio da matemática? É deduzir numa velocidade maior, verdades maiores a partir dessas ideias básicas. Então, não precisa dele ter maturidade, basta que ele raciocine da forma correta. Então, tem um monte de gênio da matemática novinho, isso é muito comum. Entendeu? Perceba que você não acha gênio novinho da filosofia, por exemplo. Porque filosofia precisa de experiência de vida. Então você não vai ter gênio novinho. Matemática não precisa de experiência de vida. É tudo raciocínio. Isso é legal de perceber também. Tá claro? Então essa é a quinta característica. As verdades que são produzidas pelo racionalismo são sempre verdades universais, cara. Sempre. Nunca relativas. Sempre universais.
Então, tudo que René Descartes deduzir na sua filosofia, todo ser humano tem que compreender. Todo ser humano tem que perceber com raciocínio lógico. E tudo que o racionalismo dizer, tudo que o filósofo René Descartes dizer, tem que ser verdade universal. Disser, né? Falei dizer, disser. Tudo que René Descartes disser tem que ser verdade universal. Percebe a questão? Aliás, vale aqui um adendo. A filosofia de René Descartes, por conta dessa base do racionalismo, contribuiu com a democratização do conhecimento. Porque se todo mundo tem raciocínio lógico, então todo mundo pode chegar ao conhecimento verdadeiro. Antes, o conhecimento verdadeiro pertencia apenas àqueles que tinham vocação intelectual. Agora não. Agora não. Se todo mundo tem raciocínio lógico, então todo mundo pode compreender qualquer verdade. Então, a democratização do conhecimento também é um efeito da influência do pensamento de René Descartes. Vocês estão entendendo? Isso é bem impressionante e interessante de perceber. Então, o que René Descartes está fazendo? Ele está dando um aval filosófico à revolução científica, que diz que a matemática é uma fonte do conhecimento verdadeiro. O Vitor Lima diz que isso se assemelha um pouco com Platão. Sim, se assemelha em que sentido, Vitor? Apenas no sentido de que as ideias verdadeiras já estão dentro de nós. Só que existe uma diferença aí gigantesca quando o Platão explica como a gente deve relembrar dessas ideias. Para Platão, a gente relembra dessas ideias olhando o mundo fora da gente. Aí o mundo vai dando pistas. Aí você vai evoluindo pouco a pouco até acessar o mundo das ideias. Então, existe também o mundo das ideias fora de Platão, que vai indicar as ideias verdadeiras dentro de Platão. René Descartes, não. René Descartes vai dizer que o método é diferente. Vai dizer o seguinte, olha, primeiro de tudo, você tem que usar só o raciocínio lógico para obter o conhecimento verdadeiro. O Platão usa outras armas para obter o conhecimento verdadeiro. O Descartes não, só usa o raciocínio lógico. É só matemática, mas você tem razão, tem semelhanças. Tem muitas semelhanças, mas também tem muitas diferenças. Dá para ter uma questão do Enem destacando a semelhança entre os dois, dá sim. Bem observado. É isso aí. Nada. Então, olha só. O René Descartes está matematizando a filosofia. Em última análise, então, isso. A diferença está mais evidente no método. Perfeito, Vitor. É isso aí mesmo. Então, olha só, galera. Sintetizando essa introdução a René Descartes. O que o René Descartes está fazendo? Ele está passando uma peneira na realidade, deixando passar apenas aquilo que pode ser verificado com o raciocínio lógico. Aquilo que não pode ser verificado com raciocínio lógico traz dúvida. E se traz dúvida, não presta. Não serve. Porque aí vai ser um conhecimento que não pode ser verificado como verdadeiro, universalmente. Entenderam a questão? Então, pelo amor de Deus, para o Enem, nunca se esqueçam disso. A filosofia cartesiana quer verificar e produzir verdades universais através única e exclusivamente do raciocínio lógico. René Descartes tem que estar sempre ligado à matemática. Vocês não aprendem René Descartes em matemática? O plano cartesiano é uma criação de Descartes. É uma percepção lógica. Entenderam isso aí? Então, basicamente, é esse o racionalismo de Descartes. Basicamente, são essas as finalidades do racionalismo de René Descartes. Só que tem um problema nessa história toda, que aí vai ficar para a aula que vem. Prestem atenção. Olha que coisa interessante. O René Descartes, ele vai ter de pegar o racionalismo e mostrar para as pessoas, para abrir a modernidade. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai escrever 2 livros para explicar o racionalismo. Para dizer, olha, o racionalismo é o método, é o modelo de conhecimento mais confiável que existe. Aí ele vai escrever 2 livros para explicar isso. O primeiro livro é o Discurso do Método, e o segundo livro é o livro Meditações, que nós vamos falar na próxima aula. E direto caem pedaços desses 2 livros no Enem, direto. A gente vai ter que entender bem esses livros na próxima aula. O Discurso do Método, presta atenção, o Discurso do Método, ele vai nos explicar como funciona na prática o método racionalista de conhecimento.
Ele vai explicar na prática um método cartesiano. O que eu tenho que fazer para produzir e obter um conhecimento verdadeiro? Aí olha que maneiro, ele vai conseguir elaborar um método claro e evidente para todo mundo, que qualquer raciocínio lógico pode perceber o método. Esse método vai ser estipulado apenas em 4 passos. Ele não pode criar... Quando ele começou a esboçar esse método, esse livro, ele criou lá um método com vários passos. Ele falou, pô, se eu deixar muitos passos, vai causar confusão. Eu quero ordenar o negócio. Então ele reduziu tudo a 4 passos. Segundo ele, se você obedecer esses 4 passos, que é o método cartesiano, que é o método do racionalismo, você sempre vai obter o conhecimento verdadeiro. Sempre. Esses 4 passos nós vamos explicar na próxima aula. E o outro livro é o livro Meditações. O livro Meditações vai ter como finalidade fazer a propaganda do racionalismo. Olha que genial que Descartes foi. Ele vai meditar sobre a sua própria vida e sobre a realidade, usando no livro sempre a primeira pessoa. Eu, Descartes, fiz isso, fiz aquilo, eu, Descartes, não sei o quê. Por que ele fez isso? Porque ele vai escrever o livro do início ao fim, meditando sobre várias questões, usando apenas o seu raciocínio lógico. Aí no final do livro o leitor vai pensar assim, caramba, ele usou só o raciocínio lógico e eu cheguei às mesmas conclusões que ele. Opa, então quer dizer que o raciocínio lógico realmente funciona. Quer dizer que o racionalismo realmente funciona. É do livro Meditações que ele vai falar sobre a sua famosa hipótese do sonho. Né? Ele finge que está no sonho, depois ele vai ver como é que ele vai trabalhar isso. Uma loucura só, é muito legal o livro dele. Aliás, esse livro Meditações deu origem a vários roteiros do cinema, de filmes, como Matrix, por exemplo. Né? E é nesse livro também que ele retira a sua frase famigerada, penso, logo existo. A gente vai entender na próxima aula como foi que ele concluiu essa frase, penso, logo existo. Mas, basicamente, é essa introdução do racionalismo cartesiano. Então, na próxima aula, a gente vai analisar esses 2 livros de René Descartes. Tá joia? Com isso, então, nós finalizamos a nossa aula. Peço desculpa, porque a aula foi maçante e pesada, mas não tem como ser de outra forma. E também digo obrigado pela paciência. Posso repetir os livros, Vitor. O primeiro livro se chama Discurso do Método, no qual ele vai explicar o método de conhecimento do racionalismo. E o segundo livro se chama Meditações. Nesse livro, ele vai meditar sobre questões da sua própria vida, sempre usando a primeira pessoa, eu, Descartes, para que no final o leitor consiga perceber que o raciocínio lógico realmente leva o homem à verdade. Tá joia? Que é o livro Meditações. Tá joia? Obrigado, Renato. Obrigado pelo elogio. Valeu. É porque eu me desculpo, porque eu sei que muitos alunos, cara, às vezes têm um viés intelectual para outras áreas. Às vezes uma aula de humanas fica pesado. Então eu compreendo isso. A mesma coisa deve acontecer nas outras aulas, entende? Nas outras matérias. Mas muito obrigado, cara. Obrigado, Vitor. Obrigado, Letícia. Valeu. Se tiver alguma pergunta, podem fazer. Se não, podem se despedir. Valeu, Lineker. Falou, Milena. Que ótimo, então. Obrigado, viu, amigos? Obrigado pela paciência novamente. A aula de vocês vai ser a aula que eu vou publicar no meu canal, tá? Acho que ela ficou no formato adequado. Valeu, gente. Obrigadão. É assim mesmo, Vitor. Acho que toda aula de filosofia tem que produzir isso aí. Valeu, galera. Até mais.